aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula da nossa informática básica. Hoje um assunto muito interessante, que são os periféricos. Periférico é algo que a gente tem um contato diário, que a gente fala muito nas nossas aulas de informática e que sempre cai em questão de concurso público. Professor, o que é periférico? Periférico, galera, é todo hardware que se agrega ao computador adicionando uma funcionalidade. Todo hardware que se agrega ao computador, que se une, que se junta, que se conecta ao computador, adicionando uma funcionalidade, é considerado um periférico, tá? Existem três classes de periféricos: os periféricos de entrada, os periféricos de saída e os periféricos de entrada e saída, que também podem ser chamados de mistos ou híbridos, porque realizam as duas funções ao mesmo tempo. E como é que a gente faz para nós sabermos diferenciar, professor, o que é entrada, saída e mistos? A gente vai aprender agora, mas é preciso para isso a gente ter uma referência. Qual é a referência do periférico? É o computador, tá? Então, periférico de entrada é quando a informação do periférico, do dispositivo, entra no computador. E periférico de saída é o que, professor? É quando a informação sai do computador já processada para o dispositivo. Então, veja a referência. Quando entra no computador, é periférico de entrada. Quando sai do computador, é periférico de saída. E quando fazem as duas coisas, são periféricos de entrada e saída, ou mistos ou híbridos. E a gente vai conhecer os principais agora, tá? Vamos começar com o mouse, né? Que é aquele aparelhinho que é representado na tela por uma seta. O mouse é considerado um periférico de entrada. Por quê? Porque quando você está digitando, a informação dele está indo para o computador processar, está entrando no computador. Então, ele é considerado um periférico de entrada. Um outro periférico também de entrada, que a gente tem um contato diário, é o teclado. Por que teclado é um periférico de entrada, professor? Porque quando você está digitando, a informação está entrando no computador. A sua digitação está entrando no computador para ser processado pelo processador, tá? Toda vez que eu falo em teclado, eu me lembro de uma vez um aluno que deu um grito na sala, né, empolgado: professor! Aí o que foi? Segundo estudos científicos, o teclado serve para a gente digitar. Aí eu, nossa senhora, né? Fiquei pensando, esse aluno é um fenômeno. Bom, um outro periférico de entrada é o scanner ou digitalizador. Você tem uma foto bonita, uma imagem bonita, por exemplo, e quer colocar ela no computador para depois jogar em um site ou fazer N coisas, né? O que é que você faz? Você coloca a imagem no digitalizador e a imagem é copiada do digitalizador para o computador, ou seja, a imagem copiada entra no computador. Então é considerado um periférico de entrada, diferente da impressora. A impressora é o contrário e a gente vai ver já já a funcionalidade da impressora, tá? Um outro periférico também de entrada é o joystick, né? Você está lá controlando lá no seu jogo e o seu controle, né? Os seus movimentos estão indo para o computador, estão entrando no computador, né? É semelhante ao mouse, né? Tem a mesma funcionalidade do mouse nesse sentido, tá? Então, joystick também é um periférico de entrada. Identificador biométrico, por exemplo, você vai lá, você precisa, né, se identificar, você dá lá a sua dedada e aí a sua informação está entrando no computador para o computador processar, ok? E a webcam também é considerado um periférico de entrada. Ela está lá filmando você e joga a sua imagem para o computador transformar, né, em imagem, transformar em vídeo. Periféricos de entrada são dispositivos que fornecem informação para as operações em um programa de computador, também chamados de unidades de entrada, no inglês input, output, entrada e saída. Um dispositivo de entrada permite a comunicação do usuário com o computador. São dispositivos que enviam dados analógicos ao computador para processamento. Professor, e os periféricos de saída? O que são e quem são? Periférico de saída, galera, é quando a informação sai do computador já processada e vai para o periférico. Por exemplo, a impressora. A impressora é um grande exemplo de periférico de saída. Você está querendo imprimir um documento, você faz o processo de impressão, o processador faz o processo e joga para o dispositivo, né? Joga para a impressora, mais propriamente dito para a folha,
tá? Então a informação saiu do computador e foi para a impressora. É um periférico de saída. Um outro exemplo de periférico de saída é o monitor. O monitor de vídeo é um periférico de saída. Por quê? Porque o computador faz o processo da imagem e joga para o monitor, né? Nos permite a visualização. A mesma coisa é o data show, né? Tem o mesmo processo, tá? Um outro exemplo de caixa de periférico de saída são as caixas de som. Caixa de som também é um periférico de saída, porque o áudio sai do computador processado e joga para as caixinhas de som. Periférico de saída são dispositivos que exibem dados e informações processadas pelo computador, também chamados de unidade de saída, no inglês input, output, entrada, saída. Por outras palavras, permitem a comunicação no sentido do computador para o utilizador. Bom, e os periféricos de entrada e saída, também chamados de mistos ou híbridos, é quando eles têm as duas funções ao mesmo tempo, tanto são de entrada como são de saída. Por exemplo, os pendrives. Imaginemos que vocês têm algumas músicas no pendrive e você quer jogar essas músicas para o computador. As músicas entram no computador, então é um periférico de entrada. E se você quiser fazer o contrário, você quiser jogar as músicas que você tem no computador para o pendrive, aí já passa a ser de saída, porque as músicas estão saindo do computador, tá? CD também tem o mesmo sentido. Disquetes também, né? Disquetes é um periférico antigo. Eu, sinceramente, nunca vi um disquete, porque eu só tenho 21 anos. Aliás, eu tenho só 18. Eu tenho 16, né? 16 anos. E os pendrives, os disquetes saíram de fabricação há uns 15 anos, mais ou menos. Então, eu nunca vi um disquete na minha vida. Mas o disquete tinha a mesma função que tem hoje os pendrives, tá? Tanto você gravava, né? Jogava no computador, como do computador você jogava para o disquete, tá? Impressoras multifuncionais. As impressoras multifuncionais são consideradas periférico de entrada e saída por quê? Porque elas fazem a função da impressora, que é um periférico de saída, e fazem a função do scanner, que é um periférico de entrada, certo? E as peças internas do computador também são considerados periféricos de entrada e saída. As placas, as memórias, o processador. Periféricos de entrada e saída é quando basicamente enviam informações para o computador e transmitem informações do computador para o periférico. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido o que são os periféricos e quem são os principais periféricos. Só ratificando, periférico de entrada é quando a informação entra no computador para ser processada. Periférico de saída é quando a informação sai do computador já processada e vai para o periférico. E periférico de entrada e saída realizam as duas funções, certo? Só um detalhe, professor, a palavra periférico vem de periferia? Sim, a palavra periférico vem de periferia. E para a gente entender melhor essa questão dos periféricos, a gente pode fazer uma analogia com uma cidade. Nós temos o centro da cidade e em volta do centro da cidade nós temos os bairros periféricos. Então imaginemos que o computador é o centro da cidade e os bairros periféricos são os aparelhos, né? São os periféricos que também podem ser chamados de dispositivos, ok? Então vamos aí às atividades, que Deus nos abençoe e até logo!